Eu convido você a ir na sua casa, buscar ao Senhor em oração juntamente conosco aqui. Nada pode nos parar e nos impedir de buscarmos ao Senhor em oração, de buscarmos ao Senhor e trazer a sua presença para a nossa vida, para a nossa casa, para o meio da nossa família. Feche seus olhos aí onde você está e vamos juntos buscar o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui buscando a tua presença. Nós sabemos, Deus, o quanto precisamos do Senhor. Sabemos que precisamos da tua presença dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Somente a tua proteção neste momento é capaz, Senhor, de cessar toda dor, todo sentimento de tristeza. Somente o Senhor, somente a tua presença é capaz de mudar o nosso coração e nos encher de alegria. Que em nome de Jesus, este culto seja oferecido ao Senhor em louvor e adoração. Que em nome de Jesus, o levantar das nossas mãos faça cair por terra todo e qualquer jugo. Que em nome de Jesus não exista sobre a nossa vida nenhuma condenação de doença, de enfermidade, de crise. Pode nos afetar porque somos guardados e protegidos pelo Senhor. Que em todo tempo o Senhor seja exaltado. Que em todo tempo o Senhor seja engrandecido. Que em todo tempo o Senhor seja adorado pelas nossas vidas entregues diante do teu altar. Nós estamos aqui, Senhor, para declarar que é bom, que é muito bom poder te louvar, que é muito bom poder te adorar, que é muito bom te engrandecer e te exaltar, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua graça seja derramada sobre as nossas vidas, porque é tudo quanto precisamos neste momento, Pai. Seja adorado, seja adorado. Vamos adorar o Senhor neste momento. Oh, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Oh, estamos aqui louvando a Deus.
casa, junto com a sua família, possa buscar ao Senhor, possa estar perto dele, possa declarar que o ama. Adore o Senhor, engrandeça, bendiga. Ele precisa ser adorado neste momento. Ele é digno de ser adorado, independente das circunstâncias, independente dos problemas. Ele precisa ser adorado. Levante suas mãos na sua casa e atraia a presença do Senhor para junto de você.
Nós queremos aprender a levantar as nossas mãos, Senhor, independente de circunstâncias, e te adorar, e te adorar. Oh, Pai, seja adorado, seja adorado. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, Senhor. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas cego, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Mais uma vez declaro, perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render, Senhor, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, Senhor. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias. Oh, Paizinho querido, não importa o que aconteça, nós estamos aqui para adorar ao Senhor, nós estamos aqui para agradecer. Nós sabemos, Senhor, que o louvor, que a adoração é libertadora. Por isso não devemos cessar de abrir a nossa boca para adorar ao Senhor. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja engrandecido em todo o tempo. Em todo o tempo. Seja honrado, Senhor, pelas palavras que saem da nossa boca. Seja honrado por cada atitude que nós praticamos, que a nossa vida, Senhor, seja para teu louvor, seja para tua honra, seja para tua glória. Que nada faça cessar a nossa oração, faça cessar a nossa adoração. Oh Pai, seja
seja engrandecido, seja adorado. Tu és o único digno de ser louvado, o único digno de ser adorado. Glória a Deus, Pai. Como é bom estar aqui. Eu confesso que o coração fica apertado, porque a tua igreja está vazia. Mas este lugar é só um prédio, porque na verdade igreja somos nós. Tu não habitas mais em lugares construídos por mãos humanas. O teu Espírito saiu, o véu se rasgou de cima a baixo, e hoje tu habitas em nós. Somos o templo do teu Espírito Santo, santuário, morada, casa, habitação. Então nada, Senhor, pode nos deter.
Nós estamos aqui, Senhor, ministrando ao teu povo, ministrando a cada irmão, a cada irmã que junto conosco está louvando e adorando o teu santo nome. Não importa o bairro, não importa o lugar, se na nossa cidade, se no estado, se no Brasil ou fora dele, nós sabemos, ó Deus, que este momento tem nos unido e tem nos tornado através do teu Espírito, através da tua fé, através da tua unção, através da tua glória, através da tua presença. Por isso, Senhor, nós estamos aqui com o nosso coração quebrantado, esmiuçado, despedaçado, tornado em pó, declarando que somente tu és Deus, Senhor, Salvador, Pai, e que não temos outro além de ti. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso culto. Seja glorificado, seja exaltado, seja bendito hoje e eternamente. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Como é bom, Senhor, estar aqui. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Vem para mostrar-me, vem para dizer-me, és teu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Boa noite a você que está em casa, meu irmão querido, minha irmã querida, você nosso amigo, nossa amiga, você que faz parte dessa comunidade. Obrigado pelo carinho de estar aí do outro lado, nos prestigiando e de certa forma exaltando este Deus maravilhoso. Nós não somos nada, nós não somos ninguém. Nós somos simplesmente um canal, um veículo, um meio, um instrumento, uma ferramenta, um vaso que é usado por Ele. Obrigado porque você está aí do outro lado. Mas por outro lado eu quero te falar que o que nós estamos fazendo aqui transcende aquilo que é humano. Nós não estamos aqui para fazer um show, um espetáculo, uma apresentação. Nós estamos aqui para louvarmos e adorarmos juntos. Cada um segundo o seu coração, daquilo que brota lá de dentro. E nós estamos num tempo de cuidado, de precaução. Nosso grupo não está todo aqui, nem pode estar. Nós estamos observando com diligência todos os cuidados que devemos ter para que possamos estar juntos nesse breve momento com vocês, como igreja. Eu vou me ausentar daqui, sair daqui, mas eu quero agradecer muito a Alessandra que está aqui, a Cíntia que está aqui, a Michele que veio correndo para cá, não é? Muito obrigado pelo carinho. Mandar um beijo para o Daniel que está lá, o Daniel Calegari, as filhas lindas, e mandar agradecer também ao Giovanni, agradecer a Nayara. A irmã não pôde vir hoje por uma questão de um impedimento, mas não tem problema, não é? Quanto menos pessoas, melhor é, né? Pois é, o maestro ali, tudo bem, meu querido? Aleluia, o Wagner está de volta, que bom, né? Paulinho, nós estamos aqui, a igreja está vazia, e agradeço ao Gu, que está lá na parte técnica,
ao Mateus, a Marielle, tudo bem? É isso? Ao Fabrício e Gabi, obrigado, um beijo no coração de vocês. Eu vou me sentar aqui e a gente vai fazer o culto aqui de cima. Amém? A gente não vai ficar pertinho por conta da observância de todos os cuidados que a gente precisa ter. Aleluia. Ô Paizinho querido, não é fácil estar aqui e saber que o povo que o Senhor arrebanhou está impossibilitado de estar junto e de estar no mesmo lugar. Mas por outro lado, nós sabemos que o Senhor nos une mais do que nunca. Nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento, onde nós choramos com o planeta, principalmente com aqueles que tiveram tantas perdas, tantas mortes. Nós estamos aqui, ó Deus, com o nosso coração apertado e queremos te pedir para que o Senhor guarde o Brasil, para que o Senhor possa, através da tua infinita graça, misericórdia, bondade e amor, nos proteger, guardar e livrar de toda malignidade, deste principado, desta potestade que está assolando o mundo. Que o Senhor possa dar sabedoria, discernimento e estratégia aos nossos governantes, para que nós possamos estar cuidados, protegidos. Mas nós sabemos, Pai, que a tua palavra diz que se o Senhor não nos guardar, em vão trabalha o sentinela. Então é o Senhor realmente que neste momento pode nos imunizar, colocar debaixo das tuas asas e cuidar de nós. Deus, que a tua graça bendita seja sobre a nossa vida, nesse breve momento que vamos estar aqui transmitindo ao vivo, através desta live, o nosso culto, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, esta é a Igreja da Fé Cristã, uma comunidade local aqui em Bragança Paulista, estado de São Paulo. Nós estamos proclamando as boas novas do reino de Deus, eu pessoalmente há quase 30 anos. A Igreja da Fé Cristã é uma igreja contemporânea, contextualizada, atual. É uma igreja que procura guardar os princípios e os valores da palavra. Nós obedecemos das doutrinas apostólicas, somos guardiões da verdade. Nós não somos melhores do que ninguém e nem maiores do que ninguém. Como disse o apóstolo Paulo uma vez, dentre os apóstolos, ele era o menor. Eu, dentre os meus companheiros de ministério, colegas pastores, eu quero ser o menor, mas quero fazer um trabalho relevante, quero dar o melhor de mim, como em tempos como este que nós estamos vivendo, que é tão triste. Nós nos abraçamos de longe, nós nos beijamos de longe, nós somos um de longe, e isso a graça de Deus faz, não é? Esse Deus que nós servimos, pode desligar ali por favor, o Deus que nós servimos é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então é este Deus que nos une e nos faz um através da fé, através da graça, através da misericórdia. Eu quero aqui mandar um beijo carinhoso, um abraço para todos os nossos amigos, colegas de ministério, pastores, que igualmente estão transmitindo seus cultos ao vivo através de uma live, por conta desta praga, por conta desta pandemia do coronavírus. Eu quero aqui
dizer que nós estamos orando por vocês e gostaria também, eu sei que eu nem preciso pedir, mas eu gostaria que vocês estão em nome de Jesus, tá bem? Que Deus possa nos guardar a todos para poder de forma diligente conduzir o rebanho neste momento que é um momento assim de tanto cuidado, não é? Se nós fazermos o culto, tem gente que diz que é irresponsabilidade, que somos inconsequentes como igreja, não é? Então não podemos fazer. Por outro lado, se não faz, é falta de fé. Meus queridos, eu gostaria de dizer que nós precisamos ser consequentes. Se lembram de ficar lá dentro? O anjo da morte passaria e aonde não tivesse esse sangue, eles pereceriam. E aquele que é hebreu e estivesse fora, com certeza ele ia padecer. Então isso é muito sério, amados. Nós precisamos ser obedientes aos nossos governantes. Nós temos medidas aí protetivas. Tem gente que não entendeu ainda de forma racional. Tem gente que quer tirar férias. Tem gente que quer viajar. E eu vi aí algumas medidas que estão sendo tomadas. Por exemplo, aqui pertinho, Bragança, o berço das instâncias, em Socorro, há uma fiscalização rígida para que não possa ser alugado chácaras e lugares de veraneio por conta do coronavírus. Amém? Quanto menos movimento tiver, para não me distrair, é melhor, eu agradeço. Então, meus queridos, nós vemos aqui Joanópolis tomando as suas medidas, nós vemos aqui também Vargem tomando as suas medidas, Bragança de uma forma muito enérgica, alguns comércios, alguns estabelecimentos teimam em ficar abertos. Eu sei que é difícil para o pequeno comerciante, para o pequeno empreendedor, neste momento parar, mas é melhor parar sem dinheiro do que morrer. E nós precisamos pensar na nossa família, precisamos pensar em nós e precisamos pensar também na sociedade. Somos tão egoístas que muitas vezes nós pensamos somente em nós mesmos. Eu disse na nossa última live, na sexta-feira, que a terra perece por falta não de imunidade, é por falta de humanidade. Então, neste momento, não importa a sua religião, nós precisamos nos solidarizar e precisamos tomar as medidas cabíveis e precisamos buscar este Deus vivo, para que Ele possa fazer alguma coisa por todos nós. Amém? Então, gostaria de deixar aqui uma palavra para você que tem o seu comércio, o seu estabelecimento, a sua loja. Eu gostaria que você observasse aquilo que está sendo pedido, recomendado, e de certa forma, hoje existe um peso, que não é mais só um pedido, é um decreto. Então, nós precisamos ser coerentes como cidadãos, e ficar em casa, principalmente as pessoas de mais idade, não é? Aquele grupo que é chamado de grupo de risco, tá bem? Que vocês para os nossos jovens e a entrega. Então, eu acredito que as coisas estão indo bem. Interrompeu a conexão, peraí. Ok? Pergunta se o pessoal está te vendo. Estão me vendo aí? Dá um retorno. Ok. Voltou. Tá legal, voltou. Muito bem, tivemos uma interrupção na nossa conexão, mas a gente está de volta. Deixa eu alegrar um pouquinho quem está, tá certo? Você vai ter aí no seu domingão, na sua janta, uma pizza gourmet, tá bem? Ao todo são 10 pizzas e eu quero dizer para você que é um novo conceito em Bragança Paulista sobre como se faz pizza. Por exemplo, a fermentação. A fermentação é feita em 36 horas. É diferente daquela pizza que a pessoa faz e a massa vai fermentar na sua barriga. Então é diferente.
Os ingredientes são selecionados, por exemplo, o tomate é italiano, o presunto Parma é da melhor qualidade, a mozzarella da melhor qualidade, enfim, existe uma série de vários tipos de pizzas, e você pode ligar lá e fazer sua encomenda através do telefone 96575-2418. Mas eu tenho uma surpresa, nós vamos dar 10 pizzas de presente para quem está participando da nossa live. No final eu digo como é que vai ser, tá bem? Muito bom, muito bem, né? Bom não tá, eu estou aqui, é triste, eu olho para a igreja e eu vejo cada um no seu cantinho, é ou não é? Eu olho e me lembro de cada irmão, eu sinto falta de cada irmão. Então, nesse momento é muito triste para nós ver a igreja vazia, não é? Mas é importante ressaltar, nós precisamos tomar este cuidado. Eu sei que o próximo culto, onde nós estivermos juntos, onde essa praga foi vencida, nós vamos fazer uma grande festa, nós vamos celebrar, nós vamos exaltar o nome do Senhor, vai ser assim, maravilhoso. Então vamos orar para que esse tempo passe rápido, não é? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em casa comigo, no livro de Josué capítulo 1. Josué, capítulo de número 1. Vamos ler juntos. Depois que Moisés, a partir do versículo 1, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, eu gosto de uma outra tradução que diz assim, servo. E Deus disse ao servo de Moisés, chamado Josué, filho de Num, o meu servo Moisés está morto, agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés que lhes daria toda a terra que pisassem. Os limites desta terra serão os seguintes: ao sul o deserto e ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e ao oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado, eu estarei com você. Como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés me deu. Não se desvie dela em nada, e você será sucesso em qualquer lugar por onde você passar. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e noite. Esforça-te para viver de acordo com tudo quanto nele está escrito. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você será sucesso. Esse versículo 9 é o versículo que eu gostaria de destacar. Lembre da minha ordem. Ser forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Espírito Santo, continue falando conosco, ao nosso coração, através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos de Josué, nós precisamos falar de Moisés, e todos sabem quem foi Moisés, o grande líder, o grande homem de Deus, o grande profeta. E Moisés, ele foi poderosamente usado pelo Senhor. Acontece que Moisés estava para morrer, e alguém deveria lhe suceder. E quem seria este homem?
quando nós buscamos na Bíblia o porquê da promoção de Josué, nós entendemos que Josué foi uma pessoa bem presente na vida de Moisés. Ele teve uma sensibilidade que outros não tiveram. Ele foi uma pessoa diligente. Ele procurou ser servo, procurou ser fiel, procurou ser leal. Ele era um homem que seguia os passos de Moisés. Moisés ia para o monte e a recomendação de Deus é para que ninguém chegasse perto, não tocasse no monte que fumegava, que tremia. Deste monte observavam de longe raios, relâmpagos, trovões. Era algo assim que produzia muito temor no coração daquele povo que não conhecia Deus. Mas Josué ia e ficava no solapé do morro. Acredito que orando e intercedendo por Moisés, que estava lá tendo um encontro pessoal com este Deus. Estas coisas destacava Josué. Josué não era qualquer pessoa. Josué era uma pessoa que entendia o propósito de Deus através daquilo que era revelado a Moisés. Só que ele não sonhava em ser o sucessor de alguém tão eminente, tão especial, e que Deus separou para cumprir um grande propósito. E Moisés morre, e Deus fala com Moisés, e Deus separa Josué, este homem que tinha um coração. E o segredo é, você precisa ter um coração em Deus, para que Deus possa também te separar, te escolher, te ungir, para um propósito nesta terra. Ninguém está aqui como peso morto, ninguém está aqui simplesmente para fazer um tour, para passeio. Você está aqui por um propósito santo e divino, e você precisa descobrir o que é que Deus quer de você. Muitas vezes nós queremos saber ao contrário, o que eu quero de Deus. E na verdade o grande segredo é você ser submisso a uma vontade, a um propósito, a um desígnio, para que a tua vida tenha sentido. Muitos pensam só em trabalhar dioturnamente, comprar, vender, trocar, enricar, e não se preocupam com a vida espiritual. E como é importante, principalmente num momento como este, que nós estamos vivendo, olhar para a nossa vida espiritual. E aqui eu quero fazer um adendo, eu quero fazer um parênteses. Como é que está a sua vida com Deus? Tem muita gente que está nos assistindo, está longe dos caminhos, está afastado. Eu não gosto daquela palavra que o evangeliquez usa, os desviados. Mas na verdade, você precisa se reconciliar, você precisa voltar. O Senhor te ama, e Ele já te achou. Você precisa compreender que nada e ninguém pode te afastar dEle. Você precisa se entregar de verdade, e você precisa consagrar tua vida a Ele, porque tudo aquilo que você tem vivido de frustração, decepção, desilusão, derrota, fracasso, é por conta de não estar com Ele. Você vai colecionando estas mazelas. Quando Jesus está no barco, eu posso te dizer que tudo nos vai muito bem. Passamos sim por perrengues, por crises, por lutas, por dificuldades, mas Jesus disse assim, que neste mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O que Ele quer dizer? Do mesmo jeito que Ele venceu, nós também vamos vencer.
Ele não venceu como Deus, ele estava aqui também como Deus, ele era 100% Deus, 100% homem, mas ele venceu como alguém que dependia do Espírito Santo de Deus. Dependa do Espírito Santo de Deus, muda a tua história, muda a tua sorte, o teu futuro, o teu depois, o teu daqui a pouco, o teu amanhã. É tempo de você reconstruir a tua história. Então, volta para Ele. Você que ainda não entregou a vida para Ele, você é uma pessoa que diz que tem fé, e eu não duvido disso, eu acredito em você, mas você precisa entregar a sua vida para Ele, como um noivo e uma noiva, na hora da celebração do casamento. O sacerdote pergunta: você recebe a sua noiva como sua legítima esposa? Ele abre a boca e diz sim. Você promete amá-la, honrá-la e respeitá-la por toda a vida até que a morte os separe? Sim. E depois ele declara os seus votos. Então, naquele momento, ele está unindo a sua vida à vida dela, através de um pacto de amor. No final dessa ministração, nós vamos fazer uma oração para que você possa entregar a sua vida a Jesus e depois você possa deixar a sua mensagem, porque nós queremos te conhecer e nós queremos que tão logo os cultos voltem para você estar aqui celebrando conosco. Nós queremos te acompanhar nos primeiros passos, te ensinar o ABC da fé e caminhar como família, como povo de Deus. A palavra diz que nós nascemos para o louvor da sua glória, que nós possamos, como filhos de Deus e filhas de Deus, viver uma vida debaixo desta revelação. Vamos então falar de Josué, um homem que aparentemente era comum, filho de Nun, da tribo de Efraim. De repente ele estava lá no lagar, ele estava trabalhando, um lugar que não era próprio para fazer o que ele estava fazendo, mas Deus sempre vai encontrar você trabalhando. O desocupado dificilmente é encontrado, é achado por Deus. Então é muito importante, meu querido, é muito importante, minha querida, que você possa entender que Deus vai te achar. E este homem seria o sucessor de Moisés. E ele se achava humano. E ele se achava talvez impotente diante de todas as cobranças, pressões, expectativas que as pessoas colocavam na vida daquele que seria sucessor do grande Moisés. É aí que Deus fala com ele, é aí que Deus trata com ele, é aí que Deus o encoraja e faz deste homem um homem diferenciado. Mas é claro que isso não aconteceu ali, naquele momento, foi algo que ele construiu ao longo da sua caminhada ao lado de Moisés. Do mesmo jeito vai acontecer com você. O que você tem feito da tua vida? Você tem se preparado para viver uma vida de vitória em Cristo, ou uma vida humana, uma vida sua, uma vida de limitação? Deus quer te tirar desse mundinho e te transferir para o seu reino. Deus quer te tirar das suas limitações, dos seus impedimentos, dos seus bloqueios, principalmente nesse momento onde nós olhamos para o mundo através da nossa janela e vemos de forma incerta o que vai ser do futuro. O nosso futuro está na mão dele, o nosso futuro pertence a ele. Por isso nós precisamos crer nesse Deus. Amém? Então comigo. Porque ele vive, Posso crer no amanhã, porque ele vive.
Ficar em cima do muro. Nessa hora não dá para ser café com leite. Nessa hora tem muita gente pensando: como é que está a minha aliança com Deus? Como é que está a minha vida com Deus? Porque, amados, do dia para a noite tudo mudou. Hoje você está confinado à sua casa. Hoje você não pode sair. Não é que você não pode, você não deve. Você não deve. Nós temos que tomar os cuidados devidos, porque tudo isso é muito sério. Eu vi no Facebook, alguém postou: se você soubesse quantos respiradores tem em Bragança Paulista, nos hospitais, você não colocava o seu nariz para fora. Não é para alarmar, é para conscientizar. Queridos, esse tempo é um tempo de incerteza para muitos, mas não para nós. Nós vamos passar pela fornalha aquecida 7 vezes mais e não vamos queimar. Ali vai estar o quarto homem. Ali vai estar o nosso Jesus. E nós vamos passar por essa fornalha. Vamos passar pelas águas e elas não vão nos submergir. O fogo não vai nos queimar, porque o Senhor cuida de nós. Aí você me fala: pastor, nessa hora nós temos pessoas de fé que perecem, que morrem, que perdem a vida. Mas Jesus disse que aquele que quiser achar a sua vida, perderá. Aquele que perder, achá-la. E eu quero te falar o que o nosso Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amados, nós não temos medo de praga, de peste. Não temos medo de nada. Sabe por quê? Porque nada pode nos calar, nada pode nos destruir, nada pode nos afastar do amor desse Deus. A vida não acaba aqui. Tem gente que acha que a vida termina aqui, mas a vida não termina aqui. Passamos pela terra tão rapidamente, não é? Seria sem graça terminar aqui. Nós acreditamos numa eternidade. Nós acreditamos que Jesus morreu por nós naquela cruz, para que pudéssemos viver esta eternidade com Ele, para que pudéssemos estar para sempre com Ele. Por isso nós fomos comprados por bom preço pelo sangue de Jesus derramado e vertido na cruz do Calvário. Por isso nós dissemos: sim, eu creio, e eu recebo esse sacrifício que Ele fez por mim. Ele morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. Meus queridos, esse momento é um momento que muita gente está com medo. Tem gente que não dorme, tem gente que está numa paranoia, mas neste momento é para que nós possamos nos unir numa só fé. Eu achei tão lindo alguns lugares onde as pessoas saíam na janela do prédio e eles cantavam. Querido, que coisa linda, não é? Porque Ele vive, Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E eles abriam as janelas e a gente ouvia pessoas cantando de perto e de longe. Me arrepia, amados, me toca no meu espírito, no meu coração. Essa praga de repente despertou a efervescência da fé no coração das pessoas.
Eu vi um comentário de uma pessoa que postou, ele disse: eu não conheço essa música, eu não conheço esse hino aí, mas eu estou achando maneiro demais esse povo cantando, e todo mundo numa só voz, e aquele que não sabe aprende. E eu quero te falar que tem músicas que tocam o nosso coração, tem músicas que mexem com as nossas emoções, tem música que te faz chorar, mas um hino é diferente de uma música secular. Você está cantando para Deus, e algo de sobrenatural acontece, toma conta do teu ser, é algo que transcende, que te eleva, que te aproxima dele, é algo diferente. Então, que coisa linda, que coisa maravilhosa nós vimos. São tantos posts de tantos lugares, e a gente tem visto uma igreja que estava adormecida, uma igreja que estava alienada, uma igreja que estava indiferente, acordar. Nós estamos orando de madrugada, nós estamos acordando às 3 da manhã, nós estamos jejuando, nós estamos orando, nós estamos clamando, suplicando, pedindo a Deus por esta nação, e nós cremos nessa misericórdia, nessa bondade, nessa piedade, nessa clemência de Deus. Então eu sei que Deus tem um propósito, eu sei que Deus está fazendo alguma coisa. Temos orado pela Itália, como aquele povo está sofrendo, quantas almas, quantas pessoas têm morrido, quantas famílias estão de luto. E é tão triste, não é? De repente, você não pode estar do lado do ente querido no momento mais triste da vida dele. Você não pode velá-lo, você não pode enterrá-lo. Então é o que nós temos. Só que vamos orar, gente, vamos clamar pelo Brasil. Então eu quero citar esse versículo de número 9 de novo, para que você possa guardar no seu coração. E diz assim: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, aonde quer que você for. Eu quero orar para que Deus possa te encorajar. Eu quero orar para que Deus possa ser com você. Eu sei que você é uma pessoa de fé. Eu sei que neste momento tão duro, a nossa fé não é uma muleta, como muitos apregou. Não, é mais do que isso. Muito mais do que isso. Na verdade, é o arrimo, é o sustento, é a base, é o fundamento do nosso relacionamento com Deus vivo, que vive e reina, que controla todas as coisas. Por mais que pareça que tudo está saindo do controle, no final de tudo nós sabemos que Ele é o Deus que restaura, coloca as coisas no lugar, que Ele é o Deus que ordena. Então não entendemos qual é o propósito, mas nós sabemos que Ele é pelo seu povo. Curva sua cabeça, feche seus olhos e diga assim comigo: Deus, nós queremos orar pela terra, por cada lugar que tem sido assolado por este principado e por esta potestade, por cada lugar que tem perecido de forma terrível por conta desta praga, desta peste, desta pandemia. Deus, olha para cada um e tenha misericórdia. Olha para os enlutados, olha para aqueles que estão inconsoláveis, olha para aqueles que só sabem chorar. Olha para aqueles lugares onde a morte
é tão presente, é tão certo. Olha, Senhor, para a nação brasileira. Olha, Senhor, para o nosso país. Olha para o Brasil. Senhor, em nome de Jesus, olha para os países que fazem fronteira conosco, na América do Sul. Em nome de Jesus, clamamos por Ti e pedimos, Senhor, com misericórdia, para que o Senhor possa visitar a todos, em nome de Jesus. Abençoe os nossos governantes, com sabedoria, discernimento, estratégia. Olha para aqueles que estão internados. Olha, Senhor, para aqueles que já estão desacreditados. Olha para aqueles, Pai, que estão num estado avançado da doença. Eu sei que Tu és o Deus que pode curar, sarar, libertar. Senhor, de acordo com o Teu propósito, visita os hospitais, visita as clínicas. Abençoe, Deus, os profissionais de saúde. Abençoe os médicos, enfermeiros, atendentes, recepcionistas, todos que estão trabalhando a favor da vida e muitas vezes sem proteção, sem imunidade, arriscando, Senhor, as suas vidas. Olha, Senhor, para eles. Olha, Senhor, para o grupo de risco, para as pessoas de mais idade. Em nome de Jesus, nos abençoe. Olha para aqueles que são moradores de rua, que estão esquecidos, abandonados, à mercê da própria sorte. Se o Senhor não fizer alguma coisa, se o Senhor não guardá-los, se o Senhor não levantar autoridades, governos, entidades para ajudá-los, eles perecerão. Seja, Senhor, por eles também. Oh Deus, olha para as cadeias, presídios. Olha, Senhor, para os asilos, orfanatos, preventórios, em nome de Jesus. Que o Senhor possa se apiedar de todos nós. Que a Tua graça bendita possa nos visitar. Em nome de Jesus, encoraja, Pai, o coração daqueles que precisam se levantar na unção de Josué, num tempo de guerra, assumir um posto, entender que a capacitação, habilitação e qualificação vem da parte do Senhor pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos autoridade neste tempo, que possamos tomar posse pela fé desta ousadia profética e vencer todo medo, insegurança, tudo aquilo, Senhor, que quer roubar do nosso coração a nossa fé. Combatemos toda dúvida, incredulidade e descrença, crendo que o Senhor é pelo seu povo. E a Tua palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós cremos, Senhor, que nada e ninguém pode ser contra nós. Mal nenhum nos sucederá e praga nenhuma chegará à nossa tenda, casa, lar, família. Em nome de Jesus, nos cubra com o sangue do Cordeiro, Pai. Nós cremos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu gostaria que você projetasse, por favor. Estou aparecendo aí? Coloca para nós, por favor, aquele banner da Igreja Doente. Nós fizemos um banner que diz assim: não deixe
sua igreja ficar doente. Cuide dela. Sua oferta é muito importante. Deixa eu falar a vocês a respeito de algo muito sério. Tem gente que faz parte de uma comunidade evangélica, tem gente que não faz. Nós temos por prática abençoar a obra de Deus com o nosso dízimo, com a nossa oferta, com a nossa semente. E nós fazemos isso de uma forma voluntária. Nós, aqui no Ministério da Fé Cristã, não temos uma autoridade abusiva, nós não somos apelativos. Como eu disse na sexta-feira, nós não fazemos barganha, troca, mercantilismo, comércio. Eu costumo dizer que o púlpito não é balcão de negócios, a Bíblia não é um produto e a igreja não é público consumidor. Tudo que nós fazemos para Deus aqui, nós fazemos de forma voluntária e deliberada. Nós fazemos porque nós amamos a Deus. Nós fazemos por gratidão. Nós fazemos por reconhecimento. E quero dizer que você está em casa, assistindo pela internet, participando desta live. Nós precisamos muito da sua contribuição, mais do que nunca, para que possamos continuar mantendo os nossos compromissos em dia, porque somos uma igreja. E eu costumo dizer o seguinte: uma igreja séria é uma igreja que tem pessoas sérias. E eu sei que você ama este ministério, que você já foi alcançado por este ministério, que você já foi abençoado por este ministério. Você que já é dizimista, já é ofertante, já semeia, você pode participar desse momento. Põe o outro banner para nós, por favor, da oferta. Ok. Você pode ofertar da seguinte forma: você pode passar na secretaria durante o horário comercial, você pode deixar sua oferta em dinheiro ou fazer através da maquininha, tá bem? Você pode fazer dessa forma. Você pode fazer através do depósito bancário ou transferência, e você pode mandar o comprovante para nós, porque nós temos a nossa contabilidade e nós também oramos por vocês. Eu gostaria de dizer para você que o número da conta é 13.005.1513. Vou repetir: Banco Santander, agência 0074, conta corrente 13.005.1513, Igreja da Fé Cristã. Este banner está no Face, você pode acessar o Face e você tem todas as informações lá, tá bem? Durante o horário comercial, na semana, você pode passar no nosso escritório, você pode fazer através do cartão de débito ou você pode fazer em dinheiro, tá bem? Você pode fazer através do depósito bancário ou transferência e mandar para nós o comprovante através do telefone 9551-4704. Vou repetir: 9551-4704. Ou através do meu próprio telefone pessoal. Tem alguns irmãos que têm o meu telefone pessoal, pode mandar, ou alguém que trabalha conosco na secretaria. Eu quero dizer aos irmãos que neste momento nós temos amparado famílias que já estão sentindo a coisa complicada. Nós temos ajudado alguns com suprimento, com alimentação, alguns que precisam de um socorro. A igreja ela tem que ser presente neste momento. A igreja tem que ser participativa. A igreja não pode estar alienada. Então é nesta hora que nós estamos estendendo a mão. Para vocês terem uma ideia, nós ajudamos com remédio, nós ajudamos no transporte, no tratamento, enfim, aquilo que está ao nosso alcance, nós temos feito. Teve meses que nós distribuímos cerca de 30 cestas básicas às pessoas necessitadas, às pessoas carentes, às pessoas que estavam desprovidas naquele momento de um cuidado mínimo.
a igreja ela tem que se fazer presente. Nós distribuímos agasalhos, calçados, cobertores, roupas, enfim. É o nosso trabalho como igreja. Mas nós precisamos também do amparo, do sustento, da ajuda dos irmãos. Então façam isso, não porque nós prometemos alguma coisa. O galardão, a recompensa, o salário, o prêmio vem dele. Então nós não somos uma igreja de campanha, nós não somos uma igreja que vai te vender algo que já é de graça, por direito, pela morte de Jesus na sua vida. Como diz aquele cântico, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, Tomamos posse, é nossa herança. toda vida, Todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu não sei se este é mal ou bem de pastor, mas todo pastor ele tem lá o seu repertório, né? Que é lá de trás, lá de trás, lá de trás, não é? E o pessoal sofre para acompanhar a gente. Meus queridos, essa semana vai ser uma semana de busca, uma semana de entrega, uma semana de consagração, uma semana de oração, e eu creio que Deus ele vai fazer algo lindo na tua vida. Eu vou me sentar aqui. Eu brinco às vezes com a toda idade. Olha, tem um monte de gente que mandou mensagens assim muito lindas para a gente, não é? Que horas são aí? Alguém pode me dizer? 8h20. 8h20. Olha, a Dalva mandou um recado muito assim carinhoso para nós, não é? Um beijo para a Dalva, para a Bianca. Tem pedido de oração? Nós temos alguns pedidos da semana passada. O Fabrício, O conhecido da Érica e do Felipe, o Wilson. vem cá, chega aqui. O contra-regra. Pode vir para o computador. Eu quero saber da semana passada. Sente aqui. Tem um microfone para ele, por favor? Eu não posso dar o meu para ele. Senta no de lá. Pode pegar. Aí. Por favor, filho, pega aí. Diga aí, tem que ser rapidex. A Lucidalva pediu pela Liliane dos Santos, Elisete, que são profissionais da saúde. É mãe e filha, né? Nós oramos já. A Denise pediu pelo pai dela, que sofreu um acidente na internado. Tá. Fazer uma cirurgia dia 1 de abril agora. A Júnia e o Gabriel Camargo, eles se colocaram à Mais disposição. pertinho. A Júnia e o Gabriel Camargo se colocaram à disposição da igreja para qualquer ajuda que precisar. Aí é pra gente orar, para ter mais gente, né? Isaac de Lima Magalhães, orar pela família Biquini, que perdeu seu patriarca, vítima do coronavírus, e sua senhora, que está muito mal na UTI. Opa, que misericórdia. Aldo Moisés, E pela Heloísa também, parece que ele tinha pedido uma. Tá aí? Vê aí. Você vai achar. tem Aldo Moisés, ele é católico, mas disse que está junto conosco em oração também. Amigo da Dalva. Um beijo no coração dele. Amigo dela é nosso amigo também, né? A Neuza, ela
de pedir oração pelo Wilson Barbosa. Ele está internado com suspeita do coronavírus. Na sexta-feira ela falou sobre a gripe H1N1 e hoje ela mandou um novo recado falando que ele está entubado. Hoje ela mandou um novo recado falando que ele está entubado. Oh, meu Deus, misericórdia. Mais alguém? O Alessandro do Louvor ele foi afastado do serviço e está em quarentena na casa dele também. Foi tudo que eu queria, né? Brincadeira. Mas não é comércio, não é? O pessoal está se resguardando e infelizmente é algo assim, lidar com o público. Deixa eu explicar algo aqui, porque tem gente que acha que não tem problema esse negócio de ficar com o estabelecimento aberto. Se alguém infectada entra, vai disseminar o vírus lá. Então a pessoa nunca sabe, né? É o contato, até o dinheiro que a pessoa dá, enfim, é o estar próximo, não é? Microgotículas são liberadas na hora da fala, enfim, são cuidados que no comércio tem que se ter, né? Então quem está no comércio tem que ficar afastado, né? Tem que tomar esses cuidados, né? Lembrando que lavar as mãos, a higiene é importante, e não é lavar a mão de qualquer jeito não, né? Tem gente que não sabe nem lavar a mão. A gente tem visto aí campanhas, não é? Oração também. Que mais? Então é lavar as mãos. Antes de lavar as mãos, lava o rosto, né? Lava bem a narina por conta da retenção da poeira, enfim, e de todo e qualquer tipo de contaminação. Tem que se observar essa questão de higiene, tem que se observar. A Gisele, que está com uma mancha no pulmão, Pai, esposa do Wilson, em nome de Jesus, Senhor, te apresentamos ela também. Meu Pai. A Eli do Rony. Ali do Rony, quero mandar um abraço para ela também. O Gabriel, o Gui. Marivane pediu oração também. Marivane. Que mais? Canta aí, maestro. Chega mais perto aí do microfone. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Isso é para chorar, né? Quero me tomar. Pai. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Pode cantar, gente. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Amém. Agora que melhorou, vai. Não floresça e não haja fruto na vide, e o produto não me venha vista. Toda a minha Mais alto não dá, né? Ela é igual com as duas meninas aí. Toda a vida! Lá em Simão, né? Zezé de Camargo, rapaz. Mais bonito, né? Tocante a música, né? Tem mais alguém, filho? Hã? Tá. Oi?
dengue. Olha para você ver, gente, que a dengue tem que entrar no cenário uma hora dessa, né, mano? Podia dar uma trégua, né? Então, se não fizer, Ele é Deus, Seu nome é bem, Ele é Deus, mas se deixar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Ô Isabel, tira o Marcelo do quarto aí, se toca ele aí, tira ele do quarto, chama ele, leva lá o celular para ele. Marcelo, sai do quarto, meu filho, para ouvir o teu filho aí, leva o celular lá, vai, dá os parabéns, é aniversário dele hoje, Oi, pai. bem pertinho. Queria aproveitar esse momento para dizer que eu te amo, te desejar um feliz aniversário hoje, dizer que estou com muita saudade. Pertinho. Pertinho. E se Deus quiser, quando tudo isso passar logo, a gente vai estar junto de novo. Vamos estar visitando vocês e eu te amo. Você, minha mãe e todos que estão aí em Mato Grosso. Tá quase chorando o menino aqui, Marcelo. Viu? Agora ele vai mandar os parabéns em japonês para você. Em japonês agora. Tem alguém que fala japonês na internet. Vai lá. Bem pertinho. 今日あなたの誕生日なんで、愛してると言いたかったんで、今お誕生日おめでとうございます。いつか多分今日じゃなく20年に会えるかもしれないんで。Arigatou gozaimasu. Ia chorar, não é? Mas logo ele vai estar aí no Mato Grosso, pescando aí com vocês, né? Gabi está ansiosa para conhecer o Mato Grosso, disseram que tem um rio bonito aí, não é? Pois é, um abraço grande. Queridos, eu preciso aqui ir para os finalmente. Eu tinha prometido no começo da nossa live, numa cortesia da Pizza Gourmet, a Pizza Gourmet. Por que a pizza? Porque quem experimenta vê que ela é diferente, ela é a pizza. Pois é, a Pizza Gourmet, ela está sendo administrada por um executive chef, ele é italiano e ele é um chefe internacional. Então a pizza é diferenciada, ela é fermentada em 36 horas, os ingredientes são selecionados, tomate italiano é o tipo de tomate, não é que o tomate veio lá da Itália, ainda mais nesse período, né? Não, tomate italiano é o tipo de tomate. Nós temos o presunto Parma, que é o melhor que tem, ele prima muito para isso, qualidade, né? A mozzarella é a melhor, enfim. Então, os 10 primeiros, vou repetir, os 10 primeiros de endereços diferentes, é bom frisar isso, os 10 primeiros com endereços diferentes podem ligar lá e dizer assim, ó, eu assisti a live da Igreja da Fé Cristã. Você tem que falar isso, tá bom? Porque o italiano, ele já está recomendado que tem que falar isso, tá bom? Os 10 primeiros, você pode ligar lá 965752418, vou repetir, 965752418, a Pizza Gourmet, serviço delivery, você vai entregar aí, vai ser entregue na sua casa, no conforto da sua casa, e você não paga entrega. Hoje, os 10 primeiros não vão pagar nada, você só vai pagar o refrigerante se você quiser tomar um refrigerante,
tá bom? Mas a pizza é de graça, tá bem? Então, telefone de novo, 965752418, tá bom? Aí eu gostaria que vocês postassem depois, que Taliane pediu. Aí é o seguinte, A Bel já ganhou. Para postar, viu? Para postar depois o que acharam da pizza, que ele quer saber como é que tá a pizza. Diga. Jana pediu para avisar que acabou. Não, mas vou ligar lá. Já ligaram lá? Já pediram? Não, mas acabei de liberar. Já deu. Não, já? Pastor, Oi, diga. A Josiana acabou de mandar. Ela pediu oração, Vai virar meme, cara. oração pela família dela, pela Fátima, que é uma profissional de saúde e está com depressão. Orar pela Leila e suas filhas, Natália e Sofia. E meu pai acabou de mandar uma mensagem aqui. O que ele falou? Obrigado pelos parabéns, até em japonês, da hora. Legal. Para quem não sabe, é que o Fabrício ele cresceu lá no Japão, ele foi alfabetizado no Japão, né? Só casou no Brasil, Mas é casar. né? A Gabi está dizendo que ele está bem casado, né? Muito bem. Glória a Deus. Como é que fala, filho? É coleira em japonês? Vou aparecer aí. Vamos lá. Você sabe que é interessante isso, né? Hoje a gente não pode nem mais, né, fazer assim, nenhum tipo de piada, porque tem gente que se ofende do outro lado, né? A gente até entende isso por conta, né, da situação, né? A gente até evita. Mas a vida corre normal, a gente não pode de repente também ficar vivendo na melancolia aí, do jeito que, ainda mais brasileiro, né? Brasileiro vê graça em tudo, né? Teve um irmão que estava no meu carro, falou: pastor, não vou entrar nesse carro não. Eu falei: por quê? Não, estou com medo do coronavírus. Olha aí. Você viu? Pastor. Coronavírus, oi. A Bel foi uma das pessoas que ligou lá, o Bel Mori. Foi a Débora Amaral, foi uma das pessoas que ligaram. Depois o pessoal, né, a gente vai ver quem aqui, né, dependendo a gente vai comer uma fatia lá, né, em alguma casa. E às vezes tem uma alma generosa que fala assim: uma não dá, né, mas come uma sozinho. Não, ele está fazendo academia, né? Academia, está bombadão, né? Eu sei, você está debaixo de disciplina mesmo, né? Não, ele está assim, agora está todo, né? Se cuidando. Muito bem, a gente vai ter que encerrar. Qual horário? 8h35. 8h35. A gente vai ter que encerrar, mas eu quero orar por todas essas pessoas. Agora é sério, tá bom? Vamos orar. Trabalha aí, Pai querido, eu quero orar neste momento por todos aqueles que enviaram a sua mensagem, todos aqueles que pediram oração, e nós queremos, Senhor, neste momento, nos compadecer de cada irmão e de cada irmã que está passando por uma situação tão difícil. Nós vimos aí que tem pessoas entubadas, com mancha no pulmão, com problema respiratório, com crises, e eu gostaria de orar, Pai, e pedir por cada uma delas, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, e que o Senhor possa colocar a sua mão, que o Senhor possa socorrê-las, ajudá-las, abençoá-las. Quero orar, Senhor, por este Senhor que sofreu um acidente, vai operar, por outras pessoas que fizeram outros pedidos. Deus, em nome de Jesus, eu quero unir a minha fé, a fé destas pessoas que estão do outro lado, para que o Senhor possa fortalecê-las, encorajá-las, abençoá-las, consolá-las, para que elas possam enfrentar todo o mal, e para que possam, Senhor, em nome de Jesus, num período bem breve, comemorar a vitória.
que nós possamos juntos exaltar o teu santo nome por tudo aquilo que tu fizeste, por aquilo que tu fazes e por aquilo que tu farás, pela fé, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aquela do Brasil, como é que é? Um dia Deus olhou para esta nação E por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus sai esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus sai esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Pai, nós encerramos aqui esta live, essa transmissão ao vivo pela internet. Queremos te agradecer por cada uma dessas pessoas que se dispuseram a estar aqui conosco em um número bem reduzido, de acordo com a regulamentação e determinação que recebemos por parte das nossas autoridades. Nós estamos tomando todos os cuidados e precauções possíveis para nos resguardar e resguardar o outro. Nós queremos te pedir, Senhor, seja conosco neste momento de incerteza, de dificuldade, de luta, de problema na área da saúde. Que nós possamos acordar e uma geração possa despertar para um novo tempo profético, onde com certeza tudo será novo e diferente para ter louvor, honra e glória em nome de Jesus. Eu quero abençoar aqueles que dizimaram, ofertaram, semearam ou que vão fazer durante a semana. E quero te agradecer, Pai, por aqueles que o Senhor tem levantado, que sustentam este ministério, que mantém este ministério, que são coluna forte, né, neste ministério, em nome de Jesus. Quero mandar um beijo no coração para o Luiz Carlos Branco, está lá em Pinhalzinho, a sua esposa Laíde, a psicóloga Laíde, um beijo no coração. E um beijo no coração de todos os outros, né? Já mandei para o Daniel Calegari, não é? A Michele está aqui conosco, né? A Michele é do nosso presbitério, uma das nossas líderes de célula, juntamente com o seu esposo, família linda, abençoada. Mandar um beijo para o Fabinho, né? Pastor Fábio, não é? Eu tenho visto ele, está muito bem, viu? Está muito bem, está bonitão, né? Camarada assim, cheio da unção, está derramando, está transbordando, né? Estou muito contente de ver o progresso da sua igreja e do seu ministério. Então, um beijo a todos da nossa igreja, a todos do nosso ministério. Se for para falar, é tanta gente. Mais alguém que você quer mandar abraço, beijo? Ó, já ia tocar, não pode nem tocar mais, a gente não pode tocar. Ó, a distância regulamentar, tá? Tá aqui, pronto. Sua sogra. A sogra, se você agora, depois dessa, mandou a bola pro teu pé, se você não manda um abraço para a sogra, né? Um abraço para a Jana, minha líder. A Jana, é verdade, ela cobrou isso, sabia? Ela falou, pois é, eu quero um abraço, um beijo, né? Então, Jana, aqui nós estamos mandando um alô para ela. Tem a Sabrina, que está lá também na retaguarda, né? O Gu, Mateuzinho, valeu, é nóis, firmeza. Você, princesa, Deus abençoe, tá? Meire, Deus abençoe, tá bom?
abraço. Estevão Pedindo abraço. pedindo abraço, né? O Estevão, eu brinquei sexta-feira, falei, o Estevão, falando, né? Que geralmente fulano senta aqui, cicrano senta aqui, beltrano senta aqui. Eu falei, o Estevão não, o Estevão não tem parada, né? A gente nunca sabe onde o Estevão está. É que está trabalhando, né, Estevão? Então, é assim, gosta muito de ser útil. Né? A Bruna, não é verdade? Vamos encerrar agora, tá bom? Que Deus possa abençoá-los, tá bem? Que a graça de Deus seja sobre a vida de todos. Uma semana de vitória. Se você precisar da sua igreja, nós estaremos aqui. Estamos durante a semana de portas abertas, não para culto presencial, mas para orar por você, pelas suas precisões, necessidades, tá bem? Estamos à disposição. Um abraço, Deus abençoe e ficam na paz. Não compreendo